Olá, o vídeo de hoje é sobre lesão do manguito rotador. A dor no ombro é a terceira maior queixa musculoesquelética no mundo, gerando dor e incapacidade em milhares de pessoas. O manguito rotador é uma das principais causas dessa dor, sendo a principal causa de procura a ortopedistas e especialistas em ombro. Primeiro vamos falar de anatomia do ombro. O manguito rotador é composto por 4 músculos: o supraespinhal, o subescapular, o infraespinhal e o redondo menor. Esses músculos se originam da escápula e se inserem na cabeça do húmero, recobrindo toda a articulação do ombro. O supraespinhal fica na região superior da articulação e é responsável pelo movimento de elevação do ombro. O subescapular fica na região anterior e é responsável pelo movimento de rotação interna, ou seja, o movimento que leva a mão para perto do corpo. O infraespinhal e o redondo menor ficam na região posterior do ombro e são responsáveis pelo movimento de rotação externa do ombro, ou seja, o movimento que leva a mão para longe do corpo. Além disso, juntos eles têm um papel muito importante na estabilidade do ombro, pois o ombro é uma articulação que realiza movimentos muito amplos e necessita de musculatura ao seu redor para se manter estável e com grande arco de movimento. Na avaliação, um paciente com dor no ombro por uma lesão do manguito rotador pode apresentar histórias variadas. Para simplificar, podemos dividir a história de 2 grandes grupos. Os pacientes que iniciaram um quadro de dor no ombro, algum episódio traumático de queda ou algum trauma na região do ombro, ou os pacientes que apresentam uma dor no ombro de longa data, que vai piorando conforme o tempo. Os pacientes com lesão associada a trauma tendem a ser mais jovens que o outro grupo, perto de 50 a 55 anos, com uma história de queda com o braço esticado, acidentes automobilísticos, ou traumas durante uma prática esportiva, ou então alguma luxação do ombro. Os pacientes geralmente apresentam uma dor mais intensa, com grande incapacidade funcional para realizar os movimentos do ombro, ou seja, muita dificuldade de realizar os movimentos do dia a dia. Os pacientes com dores de longa data normalmente têm uma lesão que são chamadas de degenerativa, ou seja, lesões que foram piorando conforme o tempo, conforme a idade. São pacientes com idades próximas a 65 anos, que normalmente têm lesões em membros dominantes. Essa degeneração pode ocorrer por diversos fatores, como genética. Então, sabe-se que a genética tem um papel importante na probabilidade de um paciente apresentar uma lesão do manguito rotador. A anatomia do tendão, ou seja, o tendão apresenta uma zona de menor vascularização na região próxima aqui da inserção na cabeça do húmero, ou seja, uma zona de fragilidade para a lesão do tendão. A própria anatomia do ombro, então como por exemplo, o formato do acrômio, que é esse osso que vem aqui na região lateral do ombro, que é uma parte da escápula. Quanto mais esse acrômio tem um formato de gancho, ele é um acrômio que tem um formato que desce mais para a região do ombro, maior a chance dele ficar tendo um atrito com os tendões do manguito rotador. Então aumenta a chance da gente ter uma lesão no manguito rotador. Outra opção, pacientes que têm uma atividade do dia a dia que mobilize muito o ombro, como trabalhadores braçais ou atletas que movimentam muito o braço acima do ombro, como jogadores de vôlei ou atletas de crossfit. A queixa do paciente com uma lesão do manguito rotador são várias. 1. Dor durante a noite, que aumenta uma dificuldade para dormir ou para se posicionar na cama. Dores durante o movimento do braço acima da cabeça, ou seja, esse tipo de movimento. Como, por exemplo, estender uma roupa no varal, guardar algum objeto em uma porção alta do armário. Além disso, o paciente pode referir uma diminuição da força para fazer os movimentos acima da cabeça, comparado com o lado contralateral. Os diagnósticos diferenciais que a gente pode pensar para esse tipo de paciente são, primeiro, dores relacionadas ao ombro. Então a gente pode pensar capsulite adesiva, o ombro congelado, que é a inflamação da cápsula articular que gera dor e diminuição do movimento do ombro. Tendinite calcária,
que é a calcificação dos tendões do manguito rotador, que não necessariamente precisa ter uma lesão do manguito rotador para a gente ter essa calcificação, que gera dor e também diminuição de movimento. Artrose do ombro, que é o desgaste da articulação do ombro. Tendinite do tendão do bíceps, que é esse tendão que fica nessa região anterior. Então seria uma inflamação desse tendão. Então, no exame físico, nós devemos tentar diferenciar as lesões no manguito rotador de todas essas outras hipóteses diagnósticas. Inicialmente, devemos avaliar se existe algum grau de atrofia na região do ombro. Isso quer dizer, a gente precisa avaliar se um ombro comparado com outro apresenta uma menor massa muscular onde ficam os tendões do manguito rotador. Também a gente deve avaliar realizando uma palpação na região do ombro, avaliando se o paciente apresenta dor na região do ombro, pensando em uma tendinite do bíceps, uma dor na região lateral do ombro, pensando em lesões no manguito rotador, uma lesão na região acromioclavicular, pensando numa artrose acromioclavicular, e assim a gente vai conseguindo chegar ao nosso diagnóstico. É importante também avaliar outras partes do corpo que podem dar dor no ombro, como por exemplo a região cervical, que é um ponto clássico de ter dores irradiadas da região cervical para o ombro, e o paciente se queixar de dor no ombro, apresentando talvez uma hérnia de disco na coluna cervical que irradia dor para o ombro. Além disso, devemos avaliar movimentação do ombro. Então, lembrando, quais são as movimentações do manguito rotador? Elevação, a gente pode fazer rotação interna e rotação externa. Para que a gente vai avaliar esses movimentos e como a gente vai avaliar? A gente vai avaliar esses movimentos sempre comparando ao lado contralateral, para a gente ver se a gente tem alguma assimetria, e avaliar também a força desses movimentos com o lado contralateral. Então a gente vai fazer sempre esses movimentos contra alguma resistência de um examinador, que a gente vai conseguir comparar a força de um lado com a força de um outro. Pensando assim, quando o paciente tem uma diminuição da força desses movimentos, a gente tem uma maior suspeita de uma lesão do manguito rotador. Além disso, por que é importante a gente movimentar? Sabe-se que se a gente tem uma lesão do manguito rotador, quando o examinador movimenta o braço do paciente, essa movimentação deve ser livre, deve ser normal. Então, se a gente tiver um paciente com o ombro congelado ou uma artrose no ombro, esse paciente pode ter uma rigidez, mesmo com a gente fazendo o movimento no paciente. Isso quer dizer que a gente já começa a pensar em outras hipóteses diagnósticas que não lesões do manguito rotador. Existem testes clássicos para o manguito rotador, um para cada tendão. Teste para o supraespinhal, um teste clássico que a gente usa é o teste de Jobe. É um teste que vai avaliar a elevação do braço. Então a gente vai pedir para o paciente elevar os dois braços a 90 graus e fazer uma elevação dos braços. E a gente vai fazer uma resistência contra essa elevação e avaliar tanto se o paciente apresenta dor no ombro a fazer esses movimentos, quanto se ele apresenta uma diminuição de força. Um teste clássico para o subescapular, que é esse tendão anterior que faz a rotação interna, é um teste que a gente chama de bear hug, o teste do abraço do urso, que o paciente coloca a mão do ombro contralateral e o examinador faz uma força para retirar essa mão do local. Então o paciente tem que fazer uma força de rotação interna contra a resistência. Se o paciente apresentar uma diminuição de força ou uma dor na região anterior do ombro, é um teste positivo. Teste para o infraespinhal e o redondo menor, que são rotadores externos, a gente pode fazer o teste de PAT, que é um teste que a gente realiza uma abdução de 90 graus com o cotovelo fletido e o paciente faz uma força de rotação externa contra a resistência. De novo, esse teste deve ser feito avaliando o lado contralateral e avaliando se o paciente tem uma força ou dor no ombro ao realizar esse movimento. Após uma boa avaliação da história do paciente e de seu exame físico, normalmente são utilizados exames de imagem para complementar a avaliação. A radiografia do ombro não consegue visualizar os tendões do manguito rotador, mas é muito importante para avaliar as outras hipóteses diagnósticas, como por exemplo, artrose do ombro, calcificações dos tendões na tendinite calcária, uma artrose na região acromioclavicular. A gente consegue também avaliar o formato do acrômio
E em casos graves de lesões do manguito rotador, a gente pode avaliar uma ascensão da cabeça do húmero, que é chamado de artropatia do manguito rotador, quando o manguito já não consegue mais sustentar a cabeça no seu lugar, então a cabeça, por ação do deltoide, ela acaba ascendendo. O exame de ultrassom e a ressonância magnética são bons exames para avaliar os tendões do manguito rotador, sendo a ressonância o melhor exame para avaliar tanto a lesão do manguito rotador quanto as outras lesões associadas, ou então as outras hipóteses diagnósticas. Pois é um exame que a gente consegue avaliar tanto a parte óssea quanto a parte dos tendões, ligamentos e outras estruturas do ombro. Na ressonância, então, podemos avaliar qual dos tendões que foi lesado, qual o grau da extensão dessa lesão, qual o grau da retração dessa lesão e qual o grau de atrofia ou substituição de músculo por gordura que já existe. As lesões dos tendões podem ser divididas em parciais, ou seja, quando parte do tendão está rompido ou parte dele ainda está presa ao osso, ou totais, quando todo o tendão está solto do osso. O grau de extensão da lesão pode ser medido na ressonância, podendo ser pequeno, quando é menor que 1 centímetro, médio, quando é entre 1 a 3 centímetros, grande, de 3 a 5 centímetros, ou maciça, quando é uma lesão maior que 5 centímetros. O grau de atrofia muscular e de substituição gordurosa são fatores importantes para avaliar a condição do tendão e sua possibilidade de se regenerar. Quanto mais atrofiado está o músculo, ou quanto maior o grau de gordura em sua massa muscular, pior é a qualidade desse músculo. Ou seja, menores são as chances desse tendão se recuperar caso seja operado. É importante destacar que a lesão do manguito rotador está presente em uma grande parcela da população, podendo estar presente até 20% das pessoas com mais de 60 anos e até 50% das pessoas com mais de 80 anos, podendo ser assintomática, ou seja, sem dor nenhuma em grande parte dessas pessoas. Espero que tenha sido proveitoso para você, que tenha tirado suas dúvidas. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até mais.